Próxima pergunta que eu vou fazer ao senhor. Quando da estada aqui do general Vilas Boas, ele respondeu isso aqui com muita propriedade. Quando foi perguntado se por que não havia intervenção militar no país. E ele respondeu com uma clareza para mim, que ficou marcado para mim. Ele falou que, primeiro, a chance é zero. Segundo, é que as pessoas veem nas Forças Armadas, e foi demonstrado aqui, a disciplina e a hierarquia, que não acontece na sociedade civil. Então, que achando que as Forças Armadas é o tábua de salvação. Então, a pergunta é o seguinte: a Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das Forças Armadas. Os poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa intervenção, quando o presidente da República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação: fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, estou falando aqui da uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem. Nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade.
O vice-presidente Hamilton Mourão falou nesta segunda-feira que, com ou sem Donald Trump na presidência americana, as relações Brasil-Estados Unidos não vão mudar. Independente da presença do presidente Trump, né, ou caso o Joe Biden seja bem-sucedido e seja o novo presidente dos Estados Unidos, a relação entre o Estado brasileiro e o Estado americano continuará a mesma. Trump disputa a presidência com o democrata Joe Biden. Mourão também destacou que o Brasil não teme consequências se optar pela chinesa Huawei para instalar a conexão 5G. Onde a hegemonia norte-americana ela é ameaçada em alguns aspectos pela potência em ascensão da China. E isso se traduz, né, nessa discussão em torno do 5G, onde nós sabemos que a empresa chinesa aí que você mencionou, a Huawei, ela dispõe de uma capacidade acima, né, de algumas concorrentes. O leilão de quinta geração de tecnologia móvel, o 5G, deveria ser realizado este ano no Brasil, mas foi adiado devido à pandemia do coronavírus. A implantação da rede se tornou um capítulo importante na guerra comercial entre China e os Estados Unidos, ambos parceiros comerciais do Brasil. Quando a licitação estiver agendada para 2021, o governo do presidente Jair Bolsonaro, aliado de Washington, deve escolher entre a Huawei ou suas concorrentes, incluindo as europeias Ericsson e Nokia, apoiadas pelo governo Trump. E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada. Vocês acabaram de ver e assistir aí 2 pequenos vídeos do general Hamilton Mourão. No primeiro deles, né, um vídeo de 3 anos atrás, mais ou menos, que ele manda um recado forte para os inimigos internos da pátria brasileira. Esse segundo vídeo, agora recentemente, né, falando sobre a tecnologia 5G, ele manda um outro recado, só que dessa vez para os aliados externos da pátria brasileira, não é? Para os Estados Unidos da América. O que significa, né? Que a parceria entre Brasil e Estados Unidos, ela tem que ser baseada na confiança, não é? Ela tem que ser baseada também no fato do Brasil ganhar também com a parceria. Não é só os americanos que precisam ganhar, né? Porque o americano ele tem muito disso, né? Eu não sei se vocês já trabalharam com americanos ou já negociaram com americanos. Eu trabalhei num banco americano durante alguns anos e o americano em geral, né, seja ele com mentalidade de esquerda, liberal lá, né, lá o liberalismo é de esquerda, eles chamam de liberal, né, esquerda. Ou seja ele com mentalidade de direita, que é o conservador, o republicano, o americano, em geral, ele é jogo duro para negociar. Só ele quer ganhar. Ele se acha o dono do negócio em todas as situações. É um povo muito difícil da gente negociar, né? Principalmente quando ele está numa posição mais vantajosa. E não é isso que tem que ocorrer com o Brasil, porque o Brasil agora, acabando a nova ordem mundial, que é o que deve acontecer aí no decorrer dos próximos meses ou dos próximos 2 anos, não é? O Brasil vai alçar uma posição melhor dentro da geopolítica externa e dentro do conjunto global das nações, não é? Nós sabemos que toda vez que uma guerra termina no mundo, algumas nações ascendem como potência, outras elas acabam caindo, né? E no caso brasileiro, né, contando N fatores, a libertação das ONGs da Amazônia, a libertação da mentalidade do povo, daquela ideologia de esquerda. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro é que ideologias são todas instrumentos de submissão e dominação. Grupos se usam de ideologia para submeter e dominar os povos do mundo, inclusive o povo brasileiro. Então, quando você faz negócios, uma grande nação como o Brasil, que ela vai externamente vai fazer grandes negócios, ela não pode se utilizar de ideologia, ela se usa de estratégia, né? Estratégia é um planejamento, um conjunto de uma metodologia, né? Planejamento, ação, que ela vai ser usada para se obter o máximo resultado possível daquele determinado empreendimento que você pretende fazer, né?
seja esse empreendimento uma ação comercial ou até uma guerra. Ele precisa de estratégia por trás, não de ideologia. O raciocínio pequeno que as pessoas fazem é que as parcerias, os negócios, tudo deve ser feito colocando ideologia na mesa. Isso é muito errado. Isso é uma maneira baixa de pensar, né? Quem fazia isso muito bem ou muito mal, porque os resultados eram péssimos, eram os petistas, né? Quando estavam no governo, colocavam ideologia na mesa para tudo. Só faziam negócios com seus parceiros ideológicos, o que mergulhou o Brasil num limbo profundo. Haja visto aí que eles quase fecharam o bloco Pátria Grande, né? E quem pôde acompanhar aí a Lava Jato viu os empréstimos do BNDES, coisas terríveis, né? Foram negócios baseados em ideologia, em corrupção, e o Brasil não vai ver a cor desse dinheiro de volta durante muitos anos, obviamente. Então é isso. Então aqui nesse canal, os meus áudios, eu tento elevar o nível do debate, né? Embora algumas pessoas que são ideologizadas ao extremo, e elas são dominadas também por outros grupos. Hoje está todo mundo assim, né? Todo mundo acha que a esquerda é criminosa, e de fato o é, porque ela tem uma ideologização muito forte, baixa, e de má índole. E eu chamo de esquerda criminosa socialista, pelo fato de estar alinhada e aliada com os globalistas, que é a raça espúria da Terra, né? A elite que quer dominar o planeta. Mas agora nós temos aí uma, entre aspas, direita, né? Uma pseudo-direita, que também é proveniente de uma outra elite pensante, que está tentando dominar a população, né? Através de conceitos horrorosos, principalmente ataques torpes, diários e constantes aos militares brasileiros, né? Então nós vemos também que esse grupo ele tem interesse em permanecer no poder e está tentando usar a mente das pessoas, do povo, para isso. Isso também é perigoso no Brasil dos dias de hoje, né? Qual seria o caminho do Brasil se essa gente estivesse 100% ali no poder? Nós estamos vendo esse pequeno grupo aí ideologizado mais forte, cuidando de algumas áreas, e essas áreas estão apresentando resultado inferior às áreas que os militares estão cuidando, sempre de maneira mais técnica, de maneira mais estratégica, e desprovidos dessa ideologização extrema, que é perigosa, não é? Então, nesse segundo vídeo, volto a dizer, o Mourão manda um recado para os aliados externos, que o Brasil está fora agora desse processo de ideologização, e que ele vai se usar, vai usar o aspecto financeiro e estratégico para realizar negócios, efetuar negócios. O Brasil não quer ter vínculos ideológicos com ninguém. Nós somos uma nação diferente, nós somos uma nação que precisa encontrar o seu próprio caminho, e nós não podemos repetir os caminhos de outros, né, de outras nações da Terra. O nosso caminho é único, ele será encontrado aí nos próximos meses e anos, e será um processo que o Brasil deverá, volto a falar aqui, vou repetir, deverá ascender aí rumo ao primeiro mundo. Obviamente que a gente precisa também do material humano melhor para acompanhar essa ascensão, né? Material humano mais técnico, mais bem preparado e livre de ideologizações extremas. Enfim, era isso. Eu só queria passar esse recado aqui sobre esses dois videozinhos, né, do Mourão, que ele tá mandando recado. O general Mourão é um cara muito inteligente, é um cara que eleva o nível do debate. Ele tá sempre mandando recados assim de uma maneira bem sutil, de uma maneira bacana, não é?
E esse último vídeo, esse segundo vídeo, ele mandou um recado ali para os aliados externos de que o Brasil não mais irá recuar, só avançar nessa guerra. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo áudio.